Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo, estou um pouquinho assim emocionada porque acabei de fazer um vídeo que vai sair agora no canal e eu sentei para fazer esse vídeo e Deus me trouxe outro. Então, nós que estamos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Pai, temos sempre que estar pronto a ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus me usou nessa palavra para falar contigo e o que eu queria era algo totalmente diferente, mas Deus sabe de todas as coisas. Agora sim eu vou falar sobre o que eu queria falar com vocês, mulheres. Quero falar aí, nós temos esse canal Feminina Gospel, né? É um canal voltado para nós mulheres. Devido a muitas coisas que eu passei na minha vida, eu me propus a servir a Deus e ajudar mulheres a vencer na vida. Durante alguns anos na minha vida, quando ainda não conhecia a palavra, eu fui criada no Evangelho, eu servia a Deus, ouvindo o que meu pai me ensinava, e o que ele me ensinou quando criança ficou no meu coração. Eu via meu pai falando de um Deus grande, de Deus verdadeiro, nunca vi meu pai fazendo distinção de pessoas, nunca vi meu pai sendo religioso, então aprendi sobre Deus, sobre Jesus com o meu pai, e isso me ajudou muito. Mas num certo período da minha vida eu tive que andar sozinha, pois meu pai, Deus o levou. Então eu comecei a andar sobre a minha fé. E aí passei a ser religiosa, aí passei a estar num lugar onde nós tínhamos que observar muito os costumes, a aparência. Então tinha aquela aparência de cristã, de crente, mas dentro do coração uma angústia, uma tristeza, uma depressão, algo assim horrível. E eu não conseguia ser eu, e eu me sentia inferior às outras pessoas, devido a muitas coisas que passei. Devido à criação, devido a muitas vezes ser humilhada, muitas vezes ser desprezada, e aquilo foi me fechando, me deixando muito para baixo. Então eu me sentia horrível, e as pessoas falavam, olha as situações terríveis, que Satanás fez um cerco para que eu pudesse ficar estagnada, para que eu pudesse parar, porque Satanás sabia da graça, da misericórdia de Deus na minha vida, que eu era escolhida pelo Senhor para fazer uma obra na terra, escolhida eu desde o ventre da minha mãe, e assim não é diferente contigo. Por isso, então, a partir de eu começar a buscar em Deus, a falar, Deus, o que está acontecendo? Não pode ser, isso aqui não pode ser servir a Deus. Ir para a igreja e voltar e ver Satanás destruindo toda a minha vida, minha casa toda destruída. Não pode ser isso que é servir a Deus. Como eu te encontro? E comecei a buscar em Deus. Eu perguntava para um e perguntava para outro, e eles me diziam, Deus está te provando. Alguns me diziam, é pecado que você tem escondido. E aí eu falava, meu Deus, mas que pecado é esse? Eu passei por situações diversas. Eu tive uma situação que me marcou demais. A minha filha ainda era criança, pequenininha, uma delas que é a mais velha, está com 25 anos hoje. E eu fui num culto, numa casa de uma pessoa, com todo mundo ali, essa menininha tinha 3 aninhos, eu correndo com ela, né? Criança não para, atentada ali, prestando atenção na minha filha, né? E prestando atenção no andamento do culto. E ali eles começavam a cantar, a louvar o Senhor, e tem aquela determinada hora daquela pessoa usada por Deus. Então aquela pessoa se levanta e começa a dizer assim, olha, Deus já tem falado contigo várias vezes para você se consertar. Se você não se consertar, Ele vai tirar aquilo que você mais ama, que seria a minha filha. Vai tirar aquilo que você mais ama. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Deus já falou com você várias vezes e você não muda. E aí, todo mundo parado ali, olhando, falando, e eu também pensando, meu Deus, quem é essa pessoa, né? E de repente ela disse, se você não vir aqui na frente, eu vou te trazer aqui na frente. E aí, claro, todo mundo, quem será? Eu também, meu Deus do céu, quem será a irmã, né? Naquela época, tudo que falava, nós achávamos que era Deus. E aí, naquele momento, aquela mulher me chama e me coloca lá na frente. Pra mim foi um choque. Sabe quando você faz... vem aqui na frente, irmã Rosa. Aí eu fui, todo mundo olhando pra minha cara e começaram a orar por mim. E aquela oração, Senhor, você já tem falado com ela para se consertar e ela não se conserta. Gente, eu fiquei assim, falei, meu Deus. E eu comecei a chorar, sabe? E eu lembro... Ai, gente, não é fácil. Eu lembro que eu saí dali indignada. E uma irmã, que era uma mulher de Deus, ela veio do meu lado e falou, irmã Rosa, calma, não fica assim. Eu falei, não, irmã, eu não tenho nada de errado, assim. A maneira que foi colocada, como se eu tivesse num pecado escondido. Eu estava pecando naquela época, era uma menina. Eu tinha 22 anos. E eu servia a Deus. Eu ia para a igreja, eu voltava, ia para a igreja, eu voltava. E já era casada, tinha minha filha. E dentro do que eu olhava ali, não tinha nada de errado. Mas a maneira que foi colocada, como se eu estivesse fazendo um pecado. E imagine que todo mundo ficou me olhando daquela forma.
Uma pessoa que vai na igreja tem uma cara, mas lá fora está fazendo coisa errada. Uma calúnia muito grande. E naquele momento eu me revoltei com Deus. Eu comecei a chorar e falar: Deus, por quê? E eu comecei a procurar em mim que pecado é esse, porque eu tinha certeza que era Deus que tinha falado. Porque naquela época eu acreditava que tudo que falava era Deus falando. E aquela mulher tinha uma aparência de crente, ela ia na igreja, ela servia ao Senhor, e eu acredito até que ela era serva de Deus. Mas ela se deixou usar por Satanás. Infelizmente, Satanás influencia até aquele que serve ao Senhor. E não é nada fora da Bíblia não, tá? Na palavra do Senhor, eu vou procurar aqui, olha só para vocês verem que isso acontece. Mesmo a pessoa sendo serva do Senhor, ela pode ser influenciada por Satanás. Por isso, tomar muito cuidado. Mesmo quando você está dentro de uma igreja e Deus usa pessoas, tem que estar atento. Pedir: Senhor, me dá discernimento para me ouvir e saber que é o Senhor falando, que é a tua voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Satanás influencia pessoas, até mesmo dentro da igreja, até mesmo no meio que você convive. Então isso não é nada que eu estou falando da minha mente, não. Acontece. Então eu vou ler aqui para vocês. Mateus 16, a partir do versículo 21. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Olha só. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Com quem Jesus está falando isso? Com Pedro. Jesus está falando do que ele ia passar, do chamado, da missão que ele tinha aqui na terra. E lá vem Pedro, influenciado por Satanás. E o Senhor Jesus repreende. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. A palavra tem poder para te levantar e para te derrubar. Nessas situações que eu estou te contando, me derrubou. Eu fiquei revoltada. Eu comecei a falar: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não tinha esse discernimento. Eu não sabia que pessoas, mesmo servas do Senhor, poderiam ser influenciadas por Satanás. Aquilo ali era uma artimanha de Satanás para me derrubar. E para me deixar numa situação constrangedora diante daquelas irmãs, diante daquela igreja. Uma igreja pequena que eu servia. A partir dali as pessoas me olhavam de uma forma: aqui dentro é uma coisa, lá fora só Deus sabe. E eu carreguei isso. Por um bom tempo as pessoas diziam: ela não tem compromisso com Deus, ela é uma coisa aqui dentro e lá fora é outra. Só Deus sabe o que eu passei. Eu não saí dos caminhos do Senhor, porque como eu disse para você no começo do vídeo, lá no início, quando eu ainda era criança, o meu pai me ensinou o caminho. O meu pai plantou a sementinha do Senhor Jesus aqui na minha vida. E a palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho que ele deve andar, que mais tarde não se desviará dele. E isso me ajudou a não me desviar. Aquilo ficou plantado em mim. Porque lá dentro do meu ser tinha: Jesus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus faz milagres extraordinários. Deus ama sem fazer exceção de pessoas. Deus não faz dessa forma. Então ali, aquilo foi uma das coisas que aconteceram, que foi me derrubando. Estratégia de Satanás para que hoje eu não pudesse estar aqui. Hoje, se me largar numa praça, eu falo do nome do Senhor sem medo. Eu falo do poder do Senhor. Eu não tenho medo de ninguém. Hoje eu olho para Ele, o autor e consumador da minha fé. E não quero nem saber o que os outros acham, o que os outros pensam, o que os outros apontam. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele cuida de mim. Eu sei que Ele me resgatou lá do fundo do poço. Eu sei que Ele me tirou do lugar onde ninguém me dava nada. Eu fiquei jogada no canto como um pano sujo que não tem valor nenhum. Mas para o meu Deus eu tinha valor. E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque talvez você que está aí do outro lado, quantos que eu já vi acontecer isso, foi magoado, foi entristecido dentro de uma casa, dentro de uma igreja. E hoje não quer saber de Deus. Não faça dessa forma. Saiba que quem morreu na cruz do Calvário pela sua vida foi o Senhor Jesus Cristo. Não foi a irmã Severina, a irmã Joaquim, a irmã Maria, o irmão João. Não foi o pastor fulano, a pastora ciclana. Quem morreu por ti, quem deu a vida dele por ti, para que você tenha direito à salvação, foi o Senhor Jesus Cristo. Quem estende a mão para você quando você está no fundo do poço é o Senhor Jesus Cristo. Quem conhece o seu interior, lá no seu profundo, no seu íntimo, é o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe do seu passado, quem sabe das suas dores, quem conhece o seu coração é o Senhor Jesus Cristo. Então não dê ouvido a essas coisas.
Não diga, nunca mais eu quero servir a Deus, nunca mais eu vou numa igreja. Por que não? Porque fulano ou ciclano te magoou? Porque fulano ou ciclano te humilhou, te desprezou? Mas quem morreu por ti? Mas quem abre as portas e te dá direito à salvação? Mas quem te ama de forma incondicional? Então, hoje o que Deus quer falar contigo é que você esqueça esse passado de dor. Esqueça o que te falaram, esqueça o que te fizeram, seja qual situação que for. Volte o seu coração, o seu olhar para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Ele te chama, Ele diz para você, eu te amo de forma incondicional. Eu dei a minha vida por ti. Você tem um valor que você não tem noção. Quando há salvação de vida, quando alguém aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, a festa no céu. Porque você tem um valor estimável. Você foi comprado com preço de sangue. Você não foi comprado com ouro, com pedras preciosas. Não, você foi comprado com preço de sangue. Alguém deu a vida por ti. Alguém sofreu todas as dores, levou sobre ele todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante na presença de Deus. E Satanás tem lutado de forma assim terrível para que você não enxergue isso, para que você esteja estagnado, para que você se sinta o pior, o infeliz, o que não pode, o que não sabe, o que não é capaz. Então é isso. Esse testemunho triste que eu estou te falando foi algo que eu passei, mas pela misericórdia e graça do Senhor, eu tenho um testemunho hoje feliz. O Senhor Jesus começou a mostrar para mim quem eu era. O Senhor Jesus começou a mostrar para mim como Ele me amava, como eu tinha valor perante Ele, como todos aqueles que me humilhavam, até hoje eu passo por essa situação. Não é? Quem serve ao Senhor, quem busca Ele é dessa forma. Quando nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. E muitas vezes o mundo vai te desprezar, muitas vezes o mundo vai te humilhar. E por mais triste que seja, aqueles que são próximos a ti. Dentro da sociedade onde você vive. Com seus familiares que vão te desprezar, que vão te humilhar. Dentro da sua casa, com os seus filhos, ou com o marido, ou com alguém próximo a você. Com um vizinho, onde você trabalha, aquele colega que está do seu lado, que vai ser influenciado por Satanás para te desprezar, para te humilhar, para te aborrecer. Dentro de uma igreja, onde um líder vai se levantar contra você, onde um líder vai te jogar para escanteio, onde um líder vai fazer acepção de pessoas e vai mostrar para os outros que você não é nada, que você não é ninguém. Tudo isso faz parte. Um dia eu vinha falando com Deus, houve uma festa lá onde eu estava e eu não fui convidada. E eu sentei ali, não estava sabendo de nada, e de repente a pessoa ficou incomodada e veio falar, olha então, né, foi uma festa muito rápida, não deu tempo de te convidar. E naquele momento eu não liguei não, porque eu sou muito assim, desligada. Eu não observei a maldade. Falei, não, tudo bem, isso pode acontecer, por que não é verdade? Mas quando eu cheguei lá na festa, tinha um banquete. As pessoas tinham sido convidadas. As pessoas tinham levado o seu bolo, sua torta, só não tinha dado tempo de me convidar. E eu fiquei triste. Falei, Deus, a pessoa do meu lado disse, você gostou dessa torta? Foi eu que fiz. Sabe, Deus permite essas coisas pra gente crescer na vida. E quando eu olhei aquilo, eu disse assim, mas te convidaram pra... Ela falou pra mim tal dia, né, pra trazer. Eu falei, que interessante. Então tá bom. Aí eu tive a confirmação que realmente eu havia sido esquecida da festa. Então eu participei ali e fui embora. E ali já começou, porque eu tenho um lado muito sentimental, onde Deus teve que trabalhar. Para você servir a Deus na terra, para você fazer a obra do Senhor, você tem que parar de mimimi. Por isso Deus permite humilhações, desprezo, situações difíceis para você crescer. Só vence quem é forte na presença de Deus. Só vence quem é guerreiro. Só vence quem não tem mimimi. Porque fulano, não vou mais na igreja porque fulano não me cumprimentou. Não vou mais na igreja porque fulano fingiu que não me viu. Então é dessa forma que Deus faz. E voltando ali, eu fui para casa e no caminho triste, né? No caminho chateada. E ali eu comecei a meditar com Deus. Falei, Deus, por que assim, as pessoas fazem isso, sabe? Sem motivo nenhum, né? Eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém, eu faço a minha parte, cuido da minha vida. E ali o Espírito Santo de Deus começou a falar, ei, é dessa forma. Se você se propõe a servir a Deus, se você se propõe a fazer a vontade do Pai, saiba que muitas vezes você não será aceito pelo mundo. Até mesmo por aqueles que você acha que deveriam te aceitar. Aconteceu isso comigo. Certa vez fui convidada para ir na casa de um fariseu. E quando eu cheguei ali, todos que entravam, recebi o ósculo, que é um beijo, né, no rosto, lavava seus pés.
E com Jesus não fizeram isso. Jesus entrou, foi lá, sentou, desprezando o próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E ali é onde acontece aquela parte, onde a mulher vem e derrama o alabastro nos pés de Jesus. Deixa eu ler para você essa passagem, eu gosto de falar com base na palavra do Senhor. Está em Lucas 7, eu vou ler a partir do versículo 44. Então o que aconteceu foi que essa mulher fez esse ato, né? Derramou o alabastro nos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, né? Honrou o Senhor Jesus. E ali o fariseu começou a pensar, se ele soubesse quem é essa mulher, porque aquela mulher era uma prostituta, uma pecadora. Como Jesus era onisciente, ele tinha essa percepção, e ali ele pega e fala: meu amigo, calma aí, eu cheguei aqui, você não me honrou, e quando ela vem me honrar, tu vai falar alguma coisa, trazendo aí para minha palavra, para o nosso tempo, para você entender. Deixa eu ler para você melhor, que está em Lucas 7, a partir do versículo 44, vamos lá. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe serão os seus muitos pecados, porque ela muito o amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Oh, glória! Então aqui, através dessa atitude, o Senhor Jesus a perdoa dos seus pecados. E o que eu quero dizer com isso foi o que o Espírito Santo me falou. Nós temos que estar atentos a essa situação. Nós temos que parar de mimimi. Serva do Senhor que sai do outro lado. Vamos se levantar na presença de Deus. Vamos fazer a vontade do Pai. E não fique olhando para o que as pessoas dizem, para o que acontece, essas humilhações, esses desprezos, coisinhas mínimas. Nós somos seres humanos. Nós ficamos tristes. Eu voltei dali triste, mas quando essa palavra veio ao meu coração, eu me alegrei. Eu falei: glória a Deus. Se eu estou na presença de Deus, se eu estou servindo ao Pai, essas coisas são lícitas que aconteçam. Muitas vezes seremos desprezados, muitas vezes seremos humilhados, muitas vezes seremos caluniados, muitas vezes seremos apontados. Porque nós escolhemos servir a Deus. Quando nós servimos a Jesus Cristo, nós temos o nosso inimigo, que é Satanás. Isso é automático. A partir de então, Satanás vai trabalhar contra a sua vida. Vai usar pessoas que você ama, vai usar situações na sua vida para fazer você parar. Então é isso que Deus quer que você ouça. Continue a caminhada. Não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe somente para o Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. E assim você vai receber a bênção, a vitória da parte de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.